Você sai animado, o coração acelerado, a mente leve, a sensação de que algo bom aconteceu. Talvez até diga que foi Deus. Mas, quando o dia seguinte chega, nada muda de verdade. As mesmas decisões, as mesmas reações, os mesmos hábitos. E em algum lugar silencioso dentro de você, surge uma pergunta que você evita responder. Por que tanta emoção e tão pouca transformação? Você aprendeu a confundir ânimo com fé. Aprendeu que se sentir bem é sinal de que está tudo certo. Que se a mensagem te levantou, te fez sorrir e trouxe alegria, te deu esperança por alguns minutos, então ela cumpriu seu papel. Mas fé nunca foi sobre levantar o humor. Fé sempre foi sobre sustentar a vida. E essas duas coisas não são a mesma coisa. Nos primeiros minutos tudo funciona. A música, o tom da voz, as frases bem encaixadas. Você se identifica, concorda, até se emociona. É confortável, seguro. Não exige nada além da sua presença. Você não precisa rever escolhas, nem confrontar intenções. Basta sentir. E sentir é fácil. Sentir é rápido. Sentir passa. O problema é que você começou a se alimentar disso. Mensagens que animam como café forte, despertam por um instante, mas não nutrem. E quanto mais você consome, mais precisa de doses maiores para sentir o mesmo efeito. Você não percebe quando isso começa, porque tudo parece espiritual. Tudo vem embalado com palavras certas. Tudo soa bonito demais para ser questionado. Mas existe uma diferença sutil e perigosa entre ser tocado e ser transformado. Ser tocado mexe com emoções. Ser transformado mexe com estruturas. Uma te faz chorar, a outra te faz mudar. E se você for honesto consigo mesmo, vai perceber que há muito tempo suas lágrimas não estão levando a lugar nenhum. Você se acostumou a sair melhor do que entrou, mas não diferente. Melhor no ânimo, melhor na esperança, melhor na sensação. Diferente exige que algo morra para que outra coisa cresça. E mensagens que só animam não pedem morte de nada. Elas apenas decoram o que já existe. Talvez por isso você goste tanto delas. Elas não te confrontam. Elas não te deixam vulnerável. Não fazem perguntas difíceis. Elas te abraçam exatamente onde você está e te dizem que está tudo bem continuar ali. E por um tempo, isso parece amor. Mas amor que não confronta também pode ser apenas conveniência espiritual. Você começa a perceber isso quando o efeito passa rápido demais. Quando precisa de outra mensagem, outro vídeo, outro culto, outro estímulo. Quando o silêncio te incomoda mais do que deveria. Porque no silêncio, sem música e sem frases prontas, sobra você. E sobra aquilo que não mudou. A fé, quando é real, não depende de estímulo constante. Ela aprende a permanecer. Ela sustenta quando não há arrepio, quando não há resposta imediata, quando não há sensação alguma. Mas isso não é atraente, não gera cliques, não anima multidões. Permanência é silenciosa. E o silêncio assusta quem foi treinado a confundir barulho com presença. Você talvez nunca tenha parado para pensar nisso, mas mensagens que só animam criam uma fé frágil. Uma fé que funciona bem em ambientes controlados, mas desmorona na rotina. Uma fé que canta alto, mas decide mal. Uma fé que se emociona no domingo e se perde na segunda-feira. E quanto mais você consome esse tipo de conteúdo, mais difícil fica lidar com a realidade. Porque a realidade não anima, ela exige, ela testa, ela revela. E quando a fé não foi alimentada com verdade, ela não resiste. Ela se esgota rápido. E então você começa a achar que o problema é você, que falta algo em você, que sua fé é fraca, quando na verdade ela só foi alimentada com o que não sustenta. Existe um tipo de mensagem que não te levanta. Ela te para, ela te faz pensar, te deixa desconfortável, às vezes até irritado. Ela não termina com aplauso, termina com silêncio. E esse tipo de mensagem raramente é popular, porque ela não oferece alívio imediato. Ela oferece consciência. E consciência pesa. Você sente isso quando ouve algo que não te anima, mas te acompanha por dias. Algo que fica martelando, voltando, pedindo resposta. Algo que não te deixa em paz. Esse incômodo não é falta de Deus. Muitas vezes é exatamente o contrário. É quando a fé começa a deixar de ser entretenimento e passa a ser responsabilidade. Se essa mensagem está te confrontando, comenta aqui de onde você está assistindo e que horas são aí. Talvez você nunca tenha sido chamado para se sentir melhor. Talvez você tenha sido chamado para se tornar diferente. E essas duas coisas raramente acontecem ao mesmo tempo. A fé que alimenta nem sempre anima. Às vezes ela cansa. Às vezes
ela pesa, às vezes ela te obriga a encarar o que você vem evitando há anos. E isso levanta uma questão que você não pode mais ignorar. Aquilo que você consome espiritualmente está te fortalecendo, ou apenas te distraindo, porque a emoção passa. A verdade fica, e o que fica é o que te sustenta quando tudo o que anima vai embora. Você já percebeu como algumas mensagens parecem feitas sob medida para não incomodar ninguém? Elas abraçam, afirmam, validam, encorajam, saem lisas, não arranham, não exigem resposta. Você ouve, concorda e segue a vida do mesmo jeito. Elas são confortáveis e, exatamente por isso, perigosas. Existe um tipo de conforto que não cura apenas anestesia. Ele alivia a dor sem tocar na causa. Ele acalma a consciência sem transformar o coração. Mensagens assim funcionam como um analgésico espiritual. Reduzem o incômodo por um tempo, mas não tratam a ferida. E quando o efeito passa, você precisa de outra dose. Você começa a perceber isso quando sua fé se torna altamente dependente do ambiente. Tudo vai bem enquanto há palavras bonitas, música envolvente, alguém te dizendo que vai dar certo. Mas quando você volta para a rotina, para as escolhas difíceis, para os conflitos reais, aquela fé não acompanha. Ela fica no lugar onde foi produzida. E você segue sozinho. Essas mensagens confortam porque evitam profundidade. Elas falam sobre consequências sem tocar em causas, sobre bênçãos sem falar de processos, sobre graça sem falar de arrependimento. Não porque esses temas sejam errados, mas porque isolados, eles criam uma fé desequilibrada, uma fé que espera muito e se compromete pouco. Você não é confrontado a mudar de direção, apenas a se sentir melhor no caminho em que já está. Não é chamado a revisar prioridades, apenas a manter esperança. E esperança sem verdade vira ilusão. Ela te sustenta por um tempo, mas te deixa despreparado quando a realidade cobra coerência. Talvez por isso tantas pessoas se sintam frustradas com a própria fé. Elas acreditam, confiam, se emocionam, mas não amadurecem. E, com o tempo, começam a se culpar. Acham que o problema é falta de fé, quando, na verdade, é excesso de superficialidade. Ninguém cresce espiritualmente sem confronto. Confronto não é agressão, é clareza. É alguém apontar o que está desalinhado, não para acusar, mas para reposicionar. Mensagens que só confortam evitam esse papel. Elas preferem manter você confortável do que honesto. E conforto prolongado cria acomodação. Acomodação cria estagnação. E estagnação disfarçada de fé é um dos enganos mais sutis. Você começa a confundir paz com ausência de conflito interno. Mas paz verdadeira não é ausência de confronto, é alinhamento. Às vezes, para alinhar, é preciso desorganizar. É preciso mexer em estruturas antigas, hábitos protegidos, escolhas nunca questionadas. Mensagens que só confortam não fazem isso. Elas respeitam demais o que deveria ser transformado. Existe um motivo pelo qual mensagens profundas costumam ser menos populares. Elas exigem tempo, silêncio, reflexão. Elas não entregam respostas prontas. Elas levantam perguntas incômodas. E perguntas incômodas não geram aplausos, geram inquietação. E a inquietação é o início da mudança. Você talvez já tenha sentido isso. Aquela mensagem que não animou, mas te perseguiu a semana inteira. Que voltou em momentos inesperados. Que te fez repensar decisões simples. Que não trouxe euforia, mas trouxe consciência. Essas mensagens raramente são compartilhadas em massa, porque não são agradáveis, mas são as que ficam. Enquanto isso, mensagens confortáveis passam rápido. Você mal lembra do que foi dito, só lembra de como se sentiu. E quando a fé se apoia apenas em sensações, ela se torna frágil, porque sensações variam, emoções oscilam, a vida muda. E quando tudo isso muda, o que sobra? Talvez você tenha sido ensinado a buscar conforto como sinal de cuidado espiritual. Mas cuidado de verdade nem sempre é confortável. Às vezes é um alerta, um freio, uma correção de rota. E isso dói. Mas dói para proteger, não para ferir. Mensagens que só confortam criam uma fé que evita dor a qualquer custo. Mas a fé verdadeira não foge da dor. Ela atravessa. Ela não promete ausência de luta. Ela promete sentido no meio dela. E isso não anima de imediato. Isso sustenta a longo prazo. Você precisa se perguntar, com honestidade, aquilo que você tem consumido espiritualmente está te deixando mais confortável ou mais consciente? Porque conforto sem consciência te mantém no mesmo lugar. E fé que não te move para frente, aos poucos, começa a te afastar da verdade sem que você perceba. Em algum momento,
você percebe que não está mais buscando Deus, está buscando sentir algo. E essa troca acontece de forma tão sutil que quase ninguém percebe quando já aconteceu. Você continua chamando de fé, continua usando as mesmas palavras, continua frequentando os mesmos lugares. Mas no fundo, o centro mudou. A pergunta deixou de ser "isso me transforma" e passou a ser "isso me faz sentir bem". Você começa a medir experiências espirituais pela intensidade da emoção. Se arrepiou, foi forte. Se chorou, foi profundo. Se saiu leve, foi Deus. E sem perceber, você condiciona sua fé a respostas sensoriais. O problema é que emoções são estáveis. Elas variam com o cansaço, com o ambiente, com o momento da vida. E uma fé construída sobre algo tão volátil não se sustenta. O culto vira uma experiência. A mensagem vira um estímulo. A música vira o ponto alto. E quando isso não acontece, você se frustra. Diz que foi fraco, que não sentiu nada, como se a ausência de emoção fosse a ausência de Deus. Mas talvez seja apenas a ausência de entretenimento espiritual. Existe uma diferença enorme entre a presença de Deus e a excitação do ambiente. Uma é silenciosa, firme, transformadora. A outra é intensa, momentânea, passageira. Quando você confunde as duas, começa a se viciar na sensação. E como todo vício, ele exige doses cada vez maiores. Você percebe isso quando começa a pular de conteúdo em conteúdo, um vídeo atrás do outro, uma mensagem atrás da outra, sempre buscando algo que te toque de novo, sempre esperando aquele momento especial. Mas quanto mais você consome, menos satisfeito fica, porque o vazio que você tenta preencher não é emocional, é estrutural. O arrependimento, por exemplo, não costuma gerar arrepio. Ele gera desconforto. Ele te faz parar, refletir, rever escolhas. Não é agradável, não é empolgante, mas é transformador. E quando você troca arrependimento por emoção, você ganha momentos intensos e perde mudança real. Você começa a evitar mensagens que exigem demais, que falam de disciplina, constância, obediência, renúncia, não porque discorda delas, mas porque elas não entregam sensação imediata. Elas pedem continuidade, pedem compromisso. O vício em sentir algo no culto cria uma fé dependente de estímulo externo. Quando ele falta, você se sente vazio. Quando a música acaba, a força some. Quando a palavra termina, a coragem desaparece, porque você não foi treinado para permanecer. Foi treinado para reagir. Você talvez já tenha sentido isso. Dias em que não há culto, não há mensagem, não há nada especial, e sua fé parece distante. Não porque Deus se afastou, mas porque você não aprendeu a caminhar sem um impulso emocional. Você se sente fraco porque sempre foi carregado pela emoção, nunca fortalecido pela verdade. A maturidade espiritual começa quando você aceita que nem todo encontro com Deus será emocionante. Alguns serão silenciosos, outros serão difíceis. Alguns vão te cansar mais do que te animar, mas todos eles te constroem, se você permitir. O problema é que construção é lenta, e o vício em emoção não tem paciência para processos. Você começa a entender isso quando percebe que as pessoas mais maduras, espiritualmente, não são as mais animadas, são as mais estáveis. Não são as que falam mais alto, mas as que permanecem quando tudo fica quieto. Elas não dependem de sentir algo para continuar. Elas continuam porque decidiram permanecer. Isso não significa que a emoção seja ruim. Ela tem seu lugar. Ela pode acompanhar a fé. O problema é quando ela ocupa o lugar da fé. Quando você só avança se sentir algo. Quando só obedece se estiver motivado. Quando só permanece se estiver confortável. Isso não é realmente fé. É condicionamento emocional. Talvez você precise admitir algo difícil. Você não está vazio porque Deus está longe. Você está vazio porque sua fé foi treinada para sentir, não para sustentar. E enquanto você continuar buscando estímulo no lugar de estrutura, a frustração vai continuar. Fé verdadeira não te mantém animado o tempo todo. Ela te mantém firme. E firmeza raramente vem acompanhada de arrepio. Ela vem acompanhada de decisão, do constância de permanência. E isso não empolga, mas sustenta quando tudo o que empolga falha. Chega um momento em que a verdade começa a incomodar. Não porque ela mudou, mas porque você mudou. Aquilo que antes parecia pesado demais, agora começa a soar necessário. Mensagens profundas já não são evitadas. Elas são temidas. Porque você sabe, se ouvir de verdade, algo vai precisar mudar. E mudança real nunca acontece sem desconforto. Você percebe isso quando começa a sentir resistência interna diante de palavras simples,
Disciplina, renúncia, obediência, constância não são termos agressivos nem condenatórios, mas eles exigem algo que mensagens animadoras nunca pediram: responsabilidade. Elas não perguntam como você se sente, elas perguntam como você vive. E essa pergunta expõe. A verdade não levanta você rapidamente, ela te faz parar. Ela interrompe o fluxo automático da sua fé confortável. Ela desacelera. E quando você desacelera, começa a perceber o que vinha ignorando: decisões mal resolvidas, hábitos mantidos por conveniência, prioridades invertidas, coisas que nunca foram confrontadas porque ninguém quis tocar nelas. Mensagens que confrontam não oferecem saída imediata. Elas deixam você no meio da tensão. Não explicam tudo, não aliviam tudo. Elas apenas colocam um espelho na sua frente e te obrigam a olhar. E olhar para si mesmo sem filtros é uma das experiências mais desconfortáveis da fé, porque ali não há música, nem aplauso, nem emoção para suavizar o impacto. Você talvez já tenha sentido isso. Aquela palavra que parecia simples demais, mas não saía da sua cabeça, que voltava enquanto você dirigia, trabalhava, tentava se distrair. Ela não gritava, ela insistia, e quanto mais você tentava ignorar, mais clara ficava. Isso não é acusação, é chamado, mas chamado para crescer nunca soa confortável. A verdade começa a incomodar quando ela ameaça o estilo de vida que você aprendeu a proteger, quando ela pede ajustes que você vem adiando, quando ela exige coerência entre o que você diz crer e o que você pratica. E nesse ponto, muita gente recua. Não porque discorda da verdade, mas porque não quer pagar o preço dela. Você percebe que estava usando mensagens animadoras como escudo. Elas te davam uma sensação de avanço sem exigir movimento real. Te faziam sentir em paz sem mexer na raiz do conflito. Mas a verdade não aceita esse acordo. Ela não negocia com a sua zona de conforto. Ela insiste em alinhamento. Esse é o ponto em que muitos dizem que a mensagem foi pesada. Não porque ela tenha sido dura, mas porque ela foi precisa. Ela tocou onde doía. E quando algo toca onde dói, a reação natural é rejeitar, desligar, trocar de conteúdo, procurar algo mais leve, algo que não peça tanto, mas fugir da verdade não elimina o desconforto. Só estou adiando, porque o que não é confrontado continua operando em silêncio, e silêncio prolongado cria distância, não de Deus, mas de si mesmo. Você começa a viver dividido entre o que sabe que deveria fazer e o que continua fazendo. E essa divisão cansa. A maturidade espiritual começa quando você para de fugir do incômodo, quando aceita que nem toda palavra precisa te animar. Algumas precisam te corrigir, outras precisam te reposicionar e algumas precisam simplesmente te calar. Porque nem sempre a resposta é fazer algo novo. Às vezes é parar de fazer o que nunca deveria ter continuado. A verdade não vem para te destruir, ela vem para te alinhar. Mas alinhamento dói porque exige ajuste, exige que algo saia do lugar. E tudo que sai do lugar resiste antes de se encaixar. Isso é processo. E processos não são empolgantes, são persistentes. Você começa a amadurecer quando para de perguntar: isso me fez sentir bem? E começa a perguntar: isso me fez pensar? Quando aceita que fé não é sobre conforto contínuo, mas sobre transformação contínua. E transformação raramente acontece sem momentos de profundo desconforto interno. Se você está se sentindo incomodado agora, talvez não seja sinal de rejeição. Talvez seja sinal de que algo dentro de você ainda está vivo o suficiente para reagir à verdade. E isso, por mais desconfortável que seja, é um bom sinal. Em algum ponto do caminho, você precisa aceitar uma verdade que quase nunca é dita em voz alta. Fé não é sensação, é permanência. Ela não se mede pelo quanto você sente, mas pelo quanto você continua. Continua quando não há resposta, quando não há ânimo, quando não há confirmação emocional alguma. Continua quando tudo em você gostaria de parar. Você foi ensinado a associar fé com entusiasmo, com energia, com intensidade. Mas permanência é o oposto disso. Permanência é discreta, repetitiva, quase invisível. Ela acontece quando ninguém está vendo, quando não há palco, quando não há validação. É levantar e escolher de novo aquilo que você já escolheu ontem, mesmo sem sentir nada diferente hoje. Isso soa pouco espiritual para quem foi treinado a viver de picos emocionais. Parece fraco, sem graça, mas é exatamente aí que a fé amadurece. Porque maturidade não grita, ela sustenta, ela aguenta o peso do tempo. E o tempo é o maior teste da fé. Você começa a perceber isso quando entende que sentir menos não significa crer menos,
Muitas vezes, significa apenas que você está saindo da fase da dependência emocional e entrando na fase da decisão consciente. A fé infantil precisa sentir para continuar. A fé madura continua porque decidiu continuar. Permanecer exige algo que mensagens animadoras raramente pedem: constância. Não aquela constância empolgante dos começos, mas a constância cansada dos meios. O meio do processo é onde quase todo mundo desiste, porque ali não há novidade, não há emoção, só repetição. E repetição revela o que é real. Você percebe que sua fé está amadurecendo quando ela começa a sobreviver a dias comuns. Dias sem nada especial, sem culto impactante, sem palavra marcante, apenas rotina. E ainda assim, você permanece. Não porque sente vontade, mas porque entende o valor do que escolheu. Isso muda completamente a forma como você se relaciona com Deus. Ele deixa de ser uma fonte de estímulo e passa a ser um ponto de referência. Não alguém que você procura para se sentir melhor, mas alguém com quem você caminha, mesmo quando não sente nada. E isso exige confiança, uma confiança silenciosa, sem aplauso. A fé que permanece não impressiona, ela não gera testemunhos rápidos, ela não rende frases de efeito, mas ela constrói algo sólido por dentro, algo que não depende do humor, do ambiente, da fase da vida, algo que permanece quando tudo muda. E isso leva tempo, muito tempo. Talvez você esteja frustrado porque sua fé não está mais animada como antes, mas talvez isso não seja perda, talvez seja transição. Talvez você esteja deixando a fé baseada em sensação e entrando na fé baseada em convicção. E convicção não pulsa, ela se aprofunda. Permanecer também significa aceitar que haverá dias difíceis, dias secos, dias confusos, dias em que você vai continuar sem entender. A fé madura não exige clareza total para continuar. Ela aceita caminhar com perguntas abertas. Ela não precisa fechar tudo hoje para seguir amanhã. Isso confronta diretamente a lógica das mensagens que só animam, porque elas te prometem sensação constante, progresso rápido, resultados visíveis. A permanência não promete nada disso. Ela promete processo. E processo é lento, silencioso e muitas vezes solitário. Mas é nesse lugar que algo verdadeiro se forma. Algo que não se desfaz com o primeiro vento contrário. Algo que não depende de empolgação para obedecer. Algo que não desmorona quando o sentimento muda. Essa é a fé que sustenta quando tudo o que anima desaparece. Talvez você precise redefinir o que considera crescimento espiritual. Não como momentos intensos, mas como continuidade silenciosa. Não como sentir mais, mas como desistir menos. No final das contas, não é a fé que sente mais que permanece. É a fé que permanece que sobrevive. Existe um tipo de aprendizado que só acontece no silêncio. Não o silêncio vazio, mas aquele que surge quando o barulho diminui e não sobra mais nada para te distrair. Sem música, sem frases prontas, sem alguém explicando tudo. Apenas você, suas escolhas e a consciência de que Deus não desaparece quando o palco some. O problema é que o silêncio assusta quem foi treinado a viver de estímulo. Ele expõe que foi abafado por muito tempo. Pensamentos evitados, dúvidas ignoradas, contradições internas. No silêncio, não há como se esconder atrás da emoção coletiva. Não há como terceirizar a responsabilidade espiritual. É ali que a fé deixa de ser espetáculo e passa a ser relacionamento. Você começa a perceber que aprendeu mais nos momentos silenciosos do que nos mais intensos. Não porque eles foram mais agradáveis, mas porque foram mais honestos. O silêncio não te anima, o te revela. E revelação quase nunca vem acompanhada de conforto imediato. Fora do palco, a fé se mostra como ela realmente é, sem filtro, sem edição, sem frases impactantes. É ali que você percebe se a fé que diz ter consegue sustentar decisões simples. Dizer não quando ninguém vê, permanecer quando ninguém cobra, escolher o certo quando não há aplauso. Isso não rende testemunho público, mas constrói caráter. O palco ensina muito pouco sobre constância. Ele ensina sobre intensidade. O silêncio ensina sobre fidelidade. E fidelidade é repetitiva. É acordar e escolher de novo. É continuar quando a empolgação acabou. É permanecer quando o reconhecimento não vem. Isso não anima. Você talvez tenha confundido barulho com crescimento. Pensou que quanto mais movimento, mais presença de Deus, mas muitas vezes o barulho apenas mascara a ausência de profundidade. Ele mantém tudo em movimento para que ninguém precise parar e olhar para dentro. O silêncio faz o oposto. Ele desacelera. Ele obriga você a ouvir o que vinha evitando. Ele não explica tudo,
mas aponta o que precisa ser ajustado. E esse ajuste quase nunca acontece em público. Ele acontece no secreto, no invisível, no cotidiano simples. É fora do palco que você aprende a discernir o que realmente te alimenta, porque sem estímulo externo, sobra apenas o que foi construído por dentro. Se não houver estrutura, o vazio aparece rápido. E esse vazio não é castigo, é diagnóstico. O silêncio também ensina limites. Ele mostra que você não precisa estar sempre produzindo, sentindo ou reagindo. Que a fé não exige performance constante. Ela exige presença. E presença não faz barulho. Ela apenas está. Você começa a amadurecer quando para de fugir do silêncio. Quando entende que ele não é a ausência de Deus, mas um convite à profundidade. Um convite para sair da superfície emocional e entrar no lugar onde a fé se enraiza. Onde ela deixa de depender do ambiente e passa a depender da decisão. Talvez seja por isso que tantas pessoas evitam esse lugar. Porque ali não há distração suficiente para esconder incoerências. Ali, tudo fica claro demais. E clareza exige resposta. Não emocional, mas prática. O silêncio ensina mais que o palco porque ele não te anima menos. Ele te forma. E formação é lenta, invisível, desconfortável. Mas é ali que a fé deixa de ser algo que você consome e passa a ser algo que você vive. Depois de tudo isso, sobra uma pergunta que você não consegue mais ignorar. O que realmente está te alimentando? Não o que te anima por alguns minutos, mas o que te sustenta quando ninguém está olhando. Não o que te faz sentir espiritual, mas o que molda suas decisões quando a emoção não está disponível. Porque no fim, todo mundo é alimentado por alguma coisa. Palavras, conteúdos, ambientes, hábitos. Nada é neutro. Tudo forma, tudo influencia. E aquilo que você consome espiritualmente, aos poucos, constrói o tipo de fé que você vive. Uma fé dependente de estímulo ou uma fé capaz de permanecer. Você começa a perceber que nem tudo o que parece bom faz bem. Nem toda mensagem que traz alívio traz verdade. Nem toda palavra que consola prepara para a realidade. Algumas apenas distraem. Mantém você ocupado demais para perceber que está parado no mesmo lugar há anos. Discernir isso dói, porque exige desapego. Exige admitir que algo que você gostava talvez não esteja te fazendo bem. Que algo que sempre consumiu talvez não esteja te fortalecendo. E abrir mão do que anima é difícil quando você ainda não aprendeu a confiar no que sustenta. Mas esse discernimento é necessário, porque uma fé alimentada apenas por emoção não sobrevive à frustração. Quando as coisas não acontecem como esperado, quando as promessas parecem distantes, quando a vida aperta, essa fé entra em colapso. Não porque Deus falhou, mas porque ela nunca foi preparada para a realidade. Você percebe que amadureceu quando passa a escolher conteúdo não pelo impacto imediato, mas pelo efeito a longo prazo. Quando prefere algo que te desafia a algo que apenas te conforta. Quando aceita sair desconfortável mas consciente, em vez de animado e vazio. Isso muda a forma como você se posiciona diante da fé. Você deixa de ser apenas consumidor e passa a ser responsável. Responsável pelo que ouve, pelo que absorve, pelo que permite moldar sua visão de Deus, de si mesmo e da vida. Essa responsabilidade pesa, mas liberta. Talvez você precise fazer uma pausa, reduzir o barulho, rever o que tem ocupado sua mente e seu coração, não para se isolar, mas para esclarecer, para separar o que anima do que alimenta, porque são coisas diferentes. E confundi-las custa caro. A fé que alimenta nem sempre é agradável. Às vezes ela confronta, às vezes ela silencia, às vezes ela exige mais do que você gostaria de dar, mas ela te prepara, ela te fortalece, ela cria raízes profundas o suficiente para resistir quando tudo ao redor muda. Você não precisa de mais mensagens que te façam sentir bem por alguns minutos. Você precisa de uma fé que te sustente por anos. E isso começa com escolhas simples, silenciosas e conscientes. Escolhas que ninguém aplaude, mas que definem quem você se torna. No fim, a pergunta não é se a mensagem foi bonita, animadora ou emocionante. A pergunta é, ela te aproximou da verdade? Ou apenas te distraiu dela? Talvez a maior mentira que você acreditou seja essa. Que fé precisa sempre te animar para ser real. Que se não houver emoção, algo está errado. Mas a fé que sustenta não vive de picos. Ela vive de profundidade. E profundidade não se constrói em momentos intensos, mas em decisões silenciosas repetidas ao longo do tempo. Você não está frio porque deixou de sentir. Talvez esteja amadurecendo porque aprendeu a permanecer. Talvez Deus não tenha se afastado. Talvez Ele esteja te convidando para um lugar mais profundo, onde não há música para encobrir incoerências,
nem palavras prontas para evitar escolhas difíceis. Nem toda mensagem que anima alimenta a fé. Algumas apenas mantêm você confortável demais para mudar. E conforto prolongado nunca foi sinônimo de crescimento. A fé verdadeira não te promete sensação constante, ela te promete sustentação quando tudo falha. Se você chegou até aqui, talvez seja a hora de rever o que tem nutrido sua alma. Não com culpa, mas com honestidade. Porque aquilo que te alimenta hoje está moldando a fé que você terá amanhã. E amanhã sempre chega.